Olá, abençoados! Sejam bem-vindos ao seu canal, ao canal da Graça, Graça Pura aqui no YouTube. E eu quero agradecer aos pouco mais de 7.340 inscritos no canal na época da postagem desse vídeo aí. Queria agradecer a você e te parabenizar, abençoado, porque você está reinando em vida. Isso também mostra a relevância, né, e a necessidade de se ter mais canais iguais a este que mostrem a verdade. Eu rodo alguns canais em graça, eu costumo ver as mensagens dos abençoados e eu vejo também como meus irmãos são tão inteligentes, eu fico assim, puxa vida, que maravilha, como a graça ela está crescendo no Brasil, né? E a graça é uma palavra de ensino acima do superior, é um pós-graduação, né, abençoado? É um doutorado. Se você está em graça, se sinta assim. Então, se você está começando a sentir que há alguma coisa errada no sistema religioso, e está mesmo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, acompanhe aí as nossas mensagens, e o Senhor tem nos revelado. Essa revelação é uma correção, porque a palavra da graça, ela é a correção de Deus para as nossas vidas. Se você já frequenta esse canal e é inscrito já há muito tempo, já deixa o seu like aí, abençoados. Deixa o seu comentário. Cada comentário bonito, inspirado que eu vejo, eu fico, poxa, como Deus tem levantado pessoas, homens e mulheres inteligentes, né? E para os abençoados que estão aí, não estão ainda em graça, estão sentindo a pressão aí dos abençoados que hoje estão reinando em vida. Bom, a mensagem de hoje, ela faz parte dessa série de informações que nós estamos trazendo a respeito da palavra diabo da Bíblia. Então, abençoados, eu encontrei 33 vezes a palavra diabo na Bíblia. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo uma a uma e estamos na 10ª parte. Então, se você perdeu alguma parte aí, abençoado, clica aqui em cima, aqui, e veja todos os vídeos, tá bom, abençoado? Veja todos para que você não perca lá. E em todas estas partes que nós estamos trazendo, e essa é a 10ª, eu não vi nenhum comentário refutando biblicamente que estamos errados. Eu vejo lá os abençoados comentam, colocam versículos. Outro dia mesmo um abençoado colocou Gálatas capítulo 5, falando que as obras da carne é do demônio. Mas falei assim, irmão, onde você viu isso? Me mostra aí. Eu disse, não, mas é porque é o sentido da coisa. Eu falei, sim, abençoado. Mas isso aí não quer dizer que seja o diabo, né? Então, abençoados, o diabo que a igreja prega é bem diferente do diabo da Bíblia. Nós estamos vendo isso. Então, se você ainda frequenta alguma instituição que se autodenominou igreja, comece a duvidar, tá bom, abençoados? Comece a duvidar do diabo que foi pregado lá na sua igreja, que não é o diabo da Bíblia. Se estivéssemos agora em uma sala de aula e eu perguntasse a vocês o que quer dizer a palavra diabo no original, eu tenho certeza que todos vocês me diriam de cor e salteado o seu significado. Então, o diabo da igreja, lá para eles, é um ser. Eles falam que o diabo é um ser. E esse ser divide forças com Deus, né? Fica Deus de um lado e o diabo do outro. Então, e o diabo para o sistema pode ser Satanás, demônio, Lúcifer, né? Eles não fazem distinção nenhuma, é tudo igual para eles. Satanás, na verdade é isso mesmo, né, abençoado? As palavras são muito parecidas. Parece até que o povo lá do sistema religioso é igual ao povo de Nínive. Vocês lembram da história de Jonas? E o Senhor falou para Jonas que aquele povo de Nínive não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. Assim são aqueles que ainda querem ser enganados no sistema religioso. Então, esse ser que eles ensinaram para nós desde criancinhas, que tem chifres, capas, tridente, né, abençoado? Tem em seus pés cascos de cavalo, ou coisa pior ainda que eles inventam aí, né? E alguns desses irmãos lá do sistema afirmam que o diabo transforma-se também em anjo de luz. Inclusive eu vou trazer essa passagem aí, tá, abençoado? E muitos até falam que já foram possuídos pelo diabo.
Então eles corroboram com essa doutrina, a doutrina do pastor, a doutrina do padre, a doutrina das instituições religiosas. E discordam na cara dura e dizem que a Bíblia está errada. Porque, abençoados, o diabo da Bíblia sempre foi e sempre será um adjetivo. E significa diabolos. Isso no Novo Testamento. Porque a palavra diabo nem existe no Antigo Testamento. Vocês sabiam? A palavra diabo no Antigo Testamento, em hebraico, não existe. Se alguém colocou lá, você pode ver o original. Não é diabo, é Satanás. É Satanás. Bom, abençoados, no Antigo Testamento a palavra é Satanás. Não existe no Antigo Testamento. Até porque o diabo tem nacionalidade, né, abençoados? E a palavra diabo, ela vem do grego. Bom, ela vem do grego, ela tem uma nacionalidade. Não tem diabo hebraico. Lá eles usam outra palavra, que é Satanás. Tá bom, abençoados? Mas não é um ser espiritual. E a igreja diz que esse ser tem o poder de arrebatar das mãos de Jesus, né? O Senhor falou que Deus falou que ia dar nas mãos de Jesus, né? E que Jesus mesmo falou que ninguém arrebataria da mão de Jesus. Só que a igreja criou um ser que tira as pessoas da mão de Jesus. Então o Jesus do sistema religioso é perdedor. Jesus na igreja Assembleia de Deus é perdedor. Da Universal, a Igreja do Poder de Deus, da Metodista, do Batista, dos Batistas, todos eles abençoados. Jesus sempre perde, porque segundo a Bíblia, a Bíblia informa que aqueles que pecam é do diabo. E se o diabo é um ser, como eles pregam, e eles no sistema religioso têm pensamentos de pecado, então significa dizer o quê? Que eles são do diabo. E nós, abençoados, sabemos que não é isso. Abençoado, eles inverteram todas as doutrinas bíblicas no sistema religioso. Eles conseguiram fazer isso. É de dar lástima, abençoados. Vocês têm visto canais aí, a gente já pregou várias vezes sobre vários rudimentos que eles têm lá, que eles fabricam nas mentes dele. E fora as novidades. Então, queridos, eu glorifico a Deus. Se você está no sistema e está assistindo essa mensagem, eu glorifico ao Senhor porque você está sendo liberto. E a graça é assim mesmo. A graça não é boazinha para quem está no sistema. A graça, o conhecimento da graça, ele mata aquele conhecimento antigo e nos faz ressuscitar com um novo entendimento. Mas essa morte que a graça provoca é lenta, é dolorosa, porque ela vai matando aos poucos. Queridos, a mim mesmo, de vez em quando, me mata. Só que hoje eu não choro mais. Quando me mata, eu sei que vem para me colocar em outra glória e eu começo a glorificar a Deus. Outro dia mesmo um tempo atrás, eu tinha um conceito errado sobre o ano 70. Eu não tenho problema em falar isso. Mas a graça veio e me matou para o conhecimento certo, para o conhecimento errado. E me fez nascer para o conhecimento certo, a revelação. Então eu ressuscitei, eu passei a entender tudo. Passei a entender tudo o que aconteceu no ano 70. E depois disto, a graça ficou mais completa, mais plena. Então temos sempre que colocar-nos em posição de correção. Em graça é assim. E isso que é gostoso na graça. Porque às vezes o abençoado vê um tema lá que já viu várias vezes, mas quando você vai ver, Deus vai te acrescentar alguma coisa de conhecimento. É isso que você tem que estar ligado. Bom? Então vamos aí, agora a mensagem de hoje. Vamos ver esse diabo aí que Paulo fala, Satanás, né? Não é diabo, é Satanás. Uma expressão que Paulo usou. Ele disse que Satanás o havia impedido. E deve ter muita gente agora que está aí rindo, né? Falando assim, agora eu quero ver se o André vai sair dessa. Deve ter gente aí fazendo isso. Mas vamos ao texto, né, abençoados? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18 diz: quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Bom, queridos,
Se eu tivesse no sistema religioso, eu só leria esse texto e já aplicaria contra a sua vida. Mas eu não estou lá, fica tranquilo. Mas se eu tivesse lá, eu iria falar assim mesmo. Olha aí, irmãos! O Satanás dos infernos tem o poder de nos impedir. Veja como é poderoso esse bicho. Ele pediu Paulo, não foi uma vez, não, foi duas. Satanás impede de você vir à igreja. Satanás não quer que você jejue. É assim mesmo, tá? Aí o abençoado fala assim, outro dia mesmo, eu estava indo para a igreja. E a gente não pode faltar aos cultos não, irmão. Então o Satanás escondeu meu paletó. E eu rodei pra lá, eu rodei pra cá, rodei pra lá, rodei pra cá. E eu vi uma risadinha atrás da porta. Eu falei, Satanás, agora eu te pego. Abençoados. Quando eu ouvi, era meu filho se rindo de mim. Eu disse, ô moleque, onde você escondeu meu paletó? E aí, o guri falou assim, tá lá, papai, dentro do armário. E aí eu consegui vestir o paletó. E hoje eu tô aqui para a glória do Senhor. Não é assim, abençoado. Depois ainda fala, né? Cuidado! Esse diabo vai pegar vocês. Mas se vocês estão em dia com dízimo, já tá 50%. Tem que vir também nas campanhas, hein? Abençoado. É abençoado. A gente ri, mas é uma tristeza, né? Porque quem tá lá no sistema religioso é que sofre. A vida deles está um inferno. Abençoados queridos, existem algumas técnicas, vamos falar sério agora, para você descobrir o que o texto está querendo dizer, tá bom, abençoados? Existem técnicas. Não é nenhuma mandinga, não, de 7 semanas aí, os abençoados às vezes vão para esses cultos aí, os cultos da unção dobrada, os cultos dos 7 mergulhos de Naamã, tem isso aí no sistema. Tem a consagração da irmã Onofréia, que ninguém pode faltar. Abençoados, isso que eu estou falando são as coisas simples da vida, coisas que aprendemos na nossa língua portuguesa mesmo. Olha, você tem que saber o seguinte, a Bíblia não foi escrita em português. Então já tem essa dificuldade de entendimento. Você tem que ter alguns cuidados a mais por conta disso. Você tem que primeiro observar o seguinte, quando você lê um texto na Bíblia, você tem que ter a percepção e fazer algumas perguntas. Você perguntar onde está escrito isso. Então é a primeira coisa. Onde está escrito isso que nós lemos? No nosso caso, está escrito em Tessalonicenses. E Tessalonicenses é antes ou depois da cruz? Porque tem diferença. Você tem que perguntar ao texto, você observar onde está escrito e pensar, isso aqui é antes da cruz. Então antes da cruz é uma coisa, depois da cruz é outra. Se você não tiver essa percepção, então, se você achou, por exemplo, Tessalonicenses, está no Novo Testamento, né, abençoado, depois da cruz. Então pode ser que esse texto aí seja aplicável aos dias de hoje, ou não. Pode ser também que você encontre textos aí que não se aplicam mais aos dias de hoje. Então você tem que ter essa percepção, uma malícia. E o que é Tessalonicenses? Será que é um ser do outro planeta? Não, é um povo que vivia numa região lá na Ásia. Vivia em Tessalônica, é o nome da cidade. Isso é uma carta, eu estou lendo uma carta. Foi uma carta que Paulo escreveu a eles de Tessalônica. E o pessoal de Tessalônica era o quê? Judeu ou gentio? Você tem que saber disso. Porque se está direcionado a judeu, é uma outra coisa. É um outro sentido, você tem que ter um outro cuidado. Mas aqui nesse caso, Paulo escreveu aos gentios. Então, aumentou a possibilidade desse texto servir para algo, para ser aplicado. Vocês estão vendo como nós vamos solucionando qualquer problema? Nós precisamos é ter calma para entender as coisas. Quando eu falo que a graça, ela vem para nos matar, é um sentido figurado. Não é que ela vai te matar. É que vem essas coisas, a gente não está acostumado, é um ensinamento novo, é algo novo, uma visão nova.
E aí o abençoado pula. Tem aqueles que saem e nunca mais voltam. Mas tem aqueles que nós estão aí, heroicamente, resistindo, porque é difícil. Mas depois, quando começa a clarear, vai ficando tudo mais fácil. Então nós descobrimos que essa é uma carta escrita por Paulo aos gentios, não judeus de Tessalônica. Essa passagem foi escrita em português? Ou uma outra pergunta? Ela não foi escrita em português. Até em português existe a origem das palavras. A gente tem que sacar. Até mesmo se a gente estiver lendo um livro de literatura brasileira, um livro de cultura, a gente tem que observar o que aquela palavra quer dizer. Vocês estão entendendo? Então, o que essa palavra Satanás do texto aí que lemos está fazendo aí? O que ela está fazendo aí? É uma outra pergunta. Ela tem um significado. E qual o significado? Vamos ver, abençoados. Olha, essa palavra Satanás, ela quer dizer inimigo. É isso que quer dizer a palavra inimigo e adversário. Aconteceu um fato, e esse foi verídico, tá, abençoados? Aconteceu um fato com o deputado federal, o pastor Marcos Feliciano, que é do sistema religioso, vocês sabem disso, né? Ele falou o seguinte: quando ele era presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, eu não sei se ele é ainda, eu não acompanho, eu não sei se ele ainda é, mas na época que ele falou isso, ele era presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. Então ele disse o seguinte, que ali havia vários satanás. E abençoado pegou mal pra caramba quando ele falou isso. Então ele teve que se desculpar e dizer que não era aquilo que ele queria dizer, o que disse. Ele veio, pediu desculpa a todos, né? Dizendo que a origem dessa palavra Satanás em hebraico é adversário. Ele estava falando que ali, naquele local, ou naquela comissão, estavam cheios de adversários. E ele usou a palavra Satanás. Será que ele estava se referindo a Satanás mesmo? Não, porque ele teve que vir a público explicar o que ele estava falando. Agora, se ele fosse aplicar o conceito lá da igreja, ele ia receber penalidade, queridos. Porque ele falou dos colegas dele e sugeriu que eles fossem Satanás. Um ser. Você está entendendo? Os homens lá e os outros deputados se sentiram ofendidos. Então vocês estão vendo como eles, os líderes lá do sistema religioso, conhecem o diabo da Bíblia? Viu como é que eles conhecem? Agora, por que eles não pregam isso para vocês? Porque eles precisam sempre que vocês voltem aos cultos. Voltem para os próximos cultos para dízimos. Voltem para os próximos cultos para oferta. Voltem para os próximos cultos de assinarem o livro de ouro. É só para isso. Eles aprisionam vocês para isso. Olha, eu vou deixar o link aí dessa reportagem nas descrições para vocês verem se é fato ou fake isso, tá bom? Que isso é muito importante e é uma coisa de uma responsabilidade muito grande. Eu vou deixar aí para que vocês vejam. Foi no site do G1, do Globo. Então, quando você começa a ter ferramentas úteis, ninguém te engana mais. Você começa o quê? A descobrir que está sendo enganado. Então, a palavra do texto não é um ser. E isso nós podemos corroborar com o deputado Marco Feliciano, que acertou ao dizer que a palavra Satanás é inimigo. Então, queridos, nós temos que entender estas coisas. Vamos ler de novo o texto lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Vamos fazer umas trocas para saber se vai mudar. Vamos à primeira. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Agora vamos trocar o Satanás do texto pela palavra diabo, para ver se muda o sentido. Vamos lá. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. O diabo, porém, nos impediu. Abençoado, não mudou muita coisa, né? Parece que não mudou. Agora vamos abrasileirar. Vamos trocar como manda o português? Vamos fazer a versão que seria mais
óbvia aí. Vocês vão entender isso no contexto. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo quis. E não apenas uma vez, mas duas. O inimigo, ou adversário, porém, nos impediu. Esse diabo não é um ser. Agora, o texto sugere que podem ser pessoas. Sim ou não? Pode ser pessoas, porque o Marco Feliciano também se referiu às pessoas que integravam a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. Chamou essas pessoas de Satanás. Ele disse que os deputados que integravam essa comissão eram pessoas e não ser. Ele veio a público se desculpar. Porque a palavra Satanás quer dizer adversário. Agora a pergunta é, quem seriam esses adversários de Paulo? Lá era o pessoal da Câmara, lá do pessoal do Marco Feliciano. Mas aqui na Bíblia, quem eram os adversários de Paulo? Quem eram os inimigos de Paulo? Então vamos ao quê? Ao contexto. O que é o contexto? Ele pode estar antes um pouco do texto que você leu ou depois. Vamos saber quem eram esses adversários de Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Então, no começo aqui do capítulo 2, Paulo informa que a visita que ele fez foi boa. E quando Paulo diz isso, é porque ele teve a oportunidade de pregar o evangelho da graça, como tem que ser, sem judaísmo, sem fermento, sem a lei de Moisés, sem a obra. Paulo pregava isso, Paulo não pregava com obras, Paulo pregava sem obras. E Paulo, já havia um problema com Paulo. Porque Paulo era o perseguidor dos judeus, os judeus messiânicos, os judeus que se convertiam ao cristianismo. Já era um problema, porque Paulo tinha carta até de matar. E de repente Deus faz uma conversão em Paulo e isso causou um espanto no meio da comunidade. Os homens passaram a não aceitar. Muitos judeus não aceitavam a conversão de Paulo. Lá na carta onde Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo disse que algumas pessoas estavam atrapalhando o evangelho que ele pregava. Vamos ver. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Ele diz: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo fala de uma falsa circuncisão, queridos. E quem eram? Eram aqueles que lutavam para manter a lei de Moisés de pé. E quem eram esses? Os judeus. Olha, abençoados, Paulo teve problemas, conforme eu te expliquei para vocês. A dificuldade em aceitar Paulo era muito grande na comunidade. E a partir desse ponto, Paulo começa a ter problemas. Inclusive com os discípulos de Jesus de Nazaré. E Paulo não tinha muito papo na língua não, tá, abençoado? Paulo era bem nervosinho. Então Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, dá uma geral nesses caras aí. Então ele joga na cara que ele sim era um judeu perfeito. Não estes tais fajutos. Esses são fajutos. Paulo chega no verso 8, eu vou ler para vocês, e aqui Paulo arrumou uma guerra com os judeus até os dias de hoje, tá? Filipenses 3,7, que diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que Paulo estava considerando por perda aqui? Tudo que ele aprendeu no judaísmo. Inclusive, ele usou uma palavra que acabou criando uma guerra, tanto da parte dos judeus, como também da parte dos discípulos de Jesus de Nazaré. Muitos se sentiram ofendidos com Paulo por causa disso. Fato este registrado, tá? Depois vocês leiam a carta de Gálatas, para vocês acharem que eu não estou falando besteira. Houve problemas sérios entre os discípulos de Jesus de Nazaré e Paulo, e foi coisa feia. Filipenses 3:8, Filipenses capítulo 3, versículo 8, que diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, esse é o problema, para poder ganhar a Cristo,
Você sabe o que é esterco, abençoado? Paulo está falando da lei de Moisés. Esterco é pi, é isso mesmo. Cocô. Caquinha. Paulo considerou a lei como isso mesmo. Tá aí o problema. E estas cartas de Paulo, que Paulo escrevia, era igual língua de fofoqueiro, ó. Falava, corria tudo quanto é lugar. E Paulo revela quem era esse Satanás lá em Tessalônicas também. Quem eram seus inimigos. No verso 2 aí, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que diz: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, o Satanás, inimigos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E onde Paulo chegava tinha problema. Foi como eu falei, inclusive dos discípulos de Jesus de Nazaré, que não entenderam o ministério de Paulo. Eles não entenderam. Inclusive, eu quero deixar para vocês que Pedro falou isso na sua carta lá. 2 Pedro 3,15. Vamos ler. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Então eu vejo às vezes muitos abençoados que frequentam o nosso canal, que é do sistema religioso, eles também se referem, né? Olha, o abençoado tem uma sabedoria, mas essa sabedoria aí é estranha à igreja, né? Porque aquilo que falamos contraria as doutrinas da instituição. E aí Pedro faz um rasgado elogio aí, né? Meio que, Deus lhe deu, né? Com a sabedoria que Deus lhe deu. É com ele mesmo, o problema é dele. Pedro foi um desses, tá, abençoado? Inimigos. Foi um inimigo de Paulo. Tiveram problemas sérios, tá, abençoado? Isso é normal pensar assim, sabe por quê? Porque são homens. São homens, isso é normal. Tá, queridos? E no versículo 16, de 2 Pedro 3, Pedro escreve. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Então Pedro aqui demonstra também que algumas coisas que Paulo falava ele não entendia. As quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Mas Pedro reconhece que Paulo havia uma sabedoria ali. Vocês estão entendendo? E uma das coisas que o judaísmo era primaz e bastante eficaz era a bajulação. Então eles assim eram bem corporativos. Eles eram e são até hoje. Porque uma cultura super forte é a cultura judaica. Eles são fechadíssimos em relação a isso. Não é qualquer um que chega lá na sinagoga deles falando não. E hoje se parece muito com o sistema religioso, não é verdade? Já viram? Lá entre eles também, né? Há uma contenda tremenda. Os da Batista se acham melhores que o pessoal da Assembleia. Já os metodistas dizem ser mais inteligentes do que os católicos. E assim, vice-versa. E assim vão ali, ó, eles se confraternizando e se unhando. Depois eles se bajulam entre si, né? Eles aprenderam isso com onde? De onde vem essa cultura? De onde vem esse espírito? De lá, do judaísmo. E eles hoje são os falsos judeus, né, abençoado? Querem seguir uma cultura que não é deles. Olha, queridos, você pode falar mal de Jesus, que não tem problema. Pode falar mal de Deus, que não tem problema. Agora, falar mal do diabo e do pastor, pronto. Você atingiu os astros, os astros, os atores principais. O diabo e o pastor. Estes caras são os que dominam a cena no sistema religioso. Aí você fala, e Jesus, André? O que Jesus faz no sistema religioso? Jesus só faz ponta. Ator coadjuvante, Jesus. Eu vi um abençoado falando isso outro dia, não sei quem foi. Então, abençoado, se eu tivesse aqui provando que Jesus e Deus não existem,
ou não existe, que é melhor, né? Existem, são duas, não existe, duvido que teria abençoados aí dando um piso sequer. Mas como eu tô batendo no popstar da religião, é o diabo, de vez em quando eu toco também na liderança, aí, meu irmão, sobra rabo de arraia, soco inglês pra tudo quanto é lado. Paulo falou dessa bajulação. Vamos ver onde Paulo fala sobre isso? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 e 6, que diz: Vocês bem sabem a nossa linguagem. Nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. E onde chegavam os falsos da circuncisão, eles tratavam de destruir o que Paulo havia construído, tá? Paulo teve esse problema também em Corinto, em todas as cartas, mas eu quero chamar a atenção aqui para Corinto. Paulo teve esse problema em Corinto. Por isso que ele teve que escrever tudo o que aconteceu lá na noite de Páscoa. Jesus jantou com seus discípulos. Ele foi a última, né? A última ceia ali. E que hoje a falsa igreja diz que é a santa ceia do Senhor. Paulo disse assim lá em Corinto, porque os judeus haviam passado e distorcido tudo. E Paulo disse bem assim, olha, por isso que eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei, porque Paulo já tinha falado que o Senhor também revelou a ele o que aconteceu naquela noite. Paulo não estava instituindo, Paulo não estava falando assim, agora vocês repitam de novo. Não. Devido ao que os judeus passaram aqui, distorcendo o que eu falei, eu vou falar de novo, eu vou ensinar de novo. Na noite que o Senhor foi traído, e aí ele começa a falar. Por quê? Porque o que Paulo falava, os judeus iam lá e distorciam. Se você não viu essa mensagem da ceia, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui nos cards para que vocês possam ver esse vídeo por completo, tá bom, abençoado? Sobre a ceia, tá aí para vocês. Então, queridos, esse era o Satanás do texto que lemos agora no começo. Agora vamos ver mais alguns versos em 2 Tessalonicenses que corrobora com esse entendimento para saberem que o Satanás não é o ser, tá, abençoado? Vamos lá. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o 14, 15, 16, 17, 18. Vamos lá. Porque vocês, irmãos, tornaram-se, né, imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos, olha aí, as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus. Olha aí, se desvendando quem é. Que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Na mente, tá? Dessa forma vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Então, queridos, vocês estão vendo que não há nenhum ser aí? Vocês conseguiram enxergar isso aí? Aí, de repente, o abençoado, né, tá pensando assim, mas André, quem inspira isso é o diabo, o ser espiritual. Abençoados, na minha Bíblia não tem isso. Então, eu não recebo. Se não está escrito, não está. Não tem esse negócio. Sabe qual é o problema de muita gente em aceitar que o diabo ele realmente é um ser e não é um ser? Não existe. É que o diabo ele está ocultando uma debilidade na carne. Então, quando você destapa, quando você tira o diabo, o véu diabo, quem sobra? Você. Sua carne. O problema é que eles, no sistema, eu falo isso porque eu também já fui. O problema é que eles no sistema se acham muito bonzinhos.
Então, outra vez eu estava com a minha esposa, a gente estava no sistema religioso, uma história que eu vou contar para vocês, que aconteceu. E vocês sabem, quem é casado aí sabe que de vez em quando rola uma DR e tal, né? Isso aí é imprescindível, tá? Quem vai casar se acostuma aí. Então, numa dessas DRs, né, das tantas que a gente já teve, eu senti que eu fui um pouquinho mais agressivo no tom e tal, e a mulher, ela sempre tem aquela parte mais sensível, né? Apesar que tem mulher que bate de frente mesmo. Mas aí minha esposa começou, ficou amuada e tal, e eu senti que eu errei, né? E aí, eu não querendo assumir a culpa, eu virei pra ela e falei assim, amor, que coisa, né, que eu falei, mas não foi eu não, foi o diabo, eu dei vazão pra ele. Eu tava sentindo aqui até uma coisa meio estranha passando assim, um vulto, e foi ele. Aí minha esposa, é mesmo, né, vamos orar. Aí a gente ia, se ajoelhava e pedia perdão. Eu perdoo porque eu deixei Satanás entrar e tal, e a gente pagava de boa ali, ficava de boa, né, a gente era o bonzinho. E aí, a gente depois na graça, a gente já em graça, e as DRs continuam, tá, abençoados? Não fica pensando que graça é mil maravilhas, não é não. Agora o comportamento é que muda, e vocês vão ver qual foi o comportamento. Aí aconteceu a DR, e aí novamente, o homem como sempre, né? E aí eu fui pra ela, né? Virei pra ela, tava lá meio amuada. Aí eu falei assim, antigamente tinha o diabo, né? Ela virou pra mim, é verdade. Pois é, não foi diabo nenhum não, foi eu mesmo. Foi o diabo carne. Foi eu mesmo que fiz. Foi eu mesmo que te insultei. Você me perdoa. E hoje, abençoados, eu me conheço melhor. Eu me relaciono melhor comigo. Eu sei aonde está o ponto fraco e o ponto forte. Quando na época havia o véu diabo, não havia nada disso. Vocês estão entendendo? O problema é se achar muito bonzinho. E aí o irmãozinho que acabou de aceitar Jesus, aí o outro irmão fala assim, leva ele para a salinha ali, anota o nome dele. Né, e chega, dá lanchinho pro irmão, que é neófito, é novinho, né? E aí ele fica ali, entra no caderninho da igreja. E aí a pessoa que aceitou Jesus leva tudo na boa fé. Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é gostoso. Porém, o tempo vai passando e ele vai vendo onde ele está. Ele vai vendo a realidade que ele está no covil de Satanás. Porque a carne é ativada. Eu digo isso, como o Marco Feliciano falou também, dos abençoados parlamentares, né? Ele se referiu a Satanás, está lá cheio de Satanás. E aí, daqui a algum tempo, aquele irmãozinho que chegou novinho, bobinho, já virou outro Satanás também. A não ser que caia fora, que tem muita gente que cai fora, né, abençoados? Chega um tempo, ela mete o pé. Não foi assim que a gente outro dia trouxe aí o que aconteceu com a André Surak? Tava na Universal, era pastora lá e tal. E daqui a pouco ela começou lá a ter umas situações diferentes. Ela começou a ver as teias do diabo. Ela tava lá na Igreja Universal. Sabe o que ela fez? Meteu o pé. E disse há poucos dias atrás aí que ali era o verdadeiro inferno. Mas é isso mesmo, não está errada não, abençoados. Quando você não sabe lidar com estas coisas, é pior. Porque nunca vai admitir o erro. O erro está no diabo. O erro está nas coisas. O erro está no irmão, mas nunca é a pessoa que assume o erro. Estão entendendo, queridos? Bom, estamos então encerrando mais essa bela explicação. Comentem à vontade aí, defendam aí quem vocês querem defender. O importante é que vocês se manifestem. Quem é do sistema, fiquem à vontade, eu respeito você. Mas continua conosco. Tenha calma, paciência, a gente vai chegar lá. Eu respeito muito vocês. Porque eu sei que não é fácil se livrar de toda essa bestialidade que foi nos ensinada e que está infiltrada em nossa mente pelo sistema religioso. Mas persevera até o fim, queridos. Vai até o fim. Porque a própria palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim aconteceu comigo. E assim aconteceu com os abençoados aí que vocês vêm comentando maravilhas. Fique até o fim, queridos. Então vou me despedindo dos santos, dos perfeitos, dos deuses,
Aqueles que são um só com o Senhor, aqueles que estão sem pecado, a igreja gloriosa, sem manchas, sem o diabo espiritual, mas entendendo o diabo que está na carne. Olha, não conhecendo o seu irmão segundo a carne. Porque a carne está aí. E ela anda em derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. É só dar vazão. E assim vamos prosseguindo a nossa vida, reinando em vida. E vem mais aí, tá, abençoados? Tem o diabo de Jó, tá? Os abençoados aí que estão impacientes para essa mensagem, vai sair. Só ter um pouquinho de calma, tá bom, queridos? Ainda tem muito diabo aí pra gente queimar e expulsar, tá legal? Então, queridos, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Se inscrevam no nosso canal. Vem coisas maravilhosas de Deus para as nossas vidas, ok? Graça e paz aí e até a próxima mensagem.